vestibulandos, tudo bem? Eu sou o professor Miranda e vou resolver com vocês os exercícios do módulo 3, da frente de número 2, do caderno do curso E, do curso e colégio objetivo, ok? Vamos lá. Primeiro exercício. Os pares ordenados 2A, B mais 3 e B mais 5, A mais 2 são iguais. O valor de A elevado a B é... Bom, vimos há pouco que o par é chamado de ordenado porque a ordem dos elementos é importante. 2A, nesse caso, é o primeiro elemento do par e B mais 3 é o segundo elemento do par. Dois pares ordenados são iguais quando eles possuem o mesmo primeiro elemento e o mesmo segundo elemento. Então, 2A, primeiro elemento desse par, tem que ser igual a B mais 5, que é o primeiro elemento do outro par. Então, 2A igual a B mais 5, ok? E B mais 3, segundo elemento do primeiro par ordenado, tem que ser igual ao A mais 2, que é o segundo elemento do segundo par ordenado. B mais 3 igual a mais 2. Na primeira igualdade, temos 2A menos B igual a 5. Ó. E na segunda igualdade, eu posso escrever A menos B igual a 3 menos 2, que é menos 1. Ok? Aqui, ó. Tá bom? Resolvendo o sisteminha, isso pode ser feito por substituição, por adição, subtração, enfim. Resolvendo o sistema, encontraremos A igual a 4 e B igual a 3. Uma sugestão seria, por exemplo, isolar o B aqui na segunda equação. B é igual a menos 1. Então, na primeira equação, no lugar do B, eu escrevo A menos 1, aplico a distributiva e, isolando A, encontro 4. Se o A é 4, ao substituir em qualquer uma das equações o A por 4, eu encontro o valor de B, que é igual a 3. Notem que ele pede A elevado a B. Ora, A elevado a B é 4, que é o valor do A, elevado a 3, que é o valor do B. Isso resulta a 64, alternativa D de dado. Ok? Muito bom. Questão de número 2. Dados os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e B, formado pelos elementos 3, 5 e 7, e 9, determine AXB. Produto cartesiano entre A e B. Você que acompanhou o vídeo, né, publicado anteriormente, vídeo no qual eu discuti o conceito envolvendo funções, certamente não terá dificuldade de acompanhar a resolução dessa questão, já que naquele vídeo também detalhei produto cartesiano entre dois conjuntos, ok? Muito bem. O produto cartesiano entre dois conjuntos, como vimos, é uma operação envolvendo dois conjuntos. E ele pede, represente-os por um diagrama de flechas e um gráfico cartesiano. Estabeleça uma função de A em B, escreva seu domínio, contradomínio e imagem. Pois bem, AXB, como eu disse, é o produto cartesiano entre A e B. É uma operação envolvendo os dois conjuntos. E o resultado dessa operação também é um conjunto. É um conjunto formado por pares ordenados. Pares ordenados tais que o primeiro elemento de cada par pertence ao primeiro conjunto, no caso A, e o segundo elemento de cada par pertence ao segundo conjunto, no caso o B. Nós precisamos montar, construir todos os pares ordenados possíveis seguindo essas condições. Então vamos lá? Eu posso montar o par 1, 3, o par 1, 5, o par 1, 7, o par 1, 9. Já estão aqui em destaque. 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. Depois temos o par 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 9. 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 9. Ok? Observe que nós temos em A cartesiano B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares ordenados. 12 elementos, portanto. Cada par ordenado é um elemento do produto cartesiano entre A e B. Agora, observe que o número de elementos de A é 3, o número de elementos de B é 4. Como vimos anteriormente, ao multiplicarmos o número de elementos do conjunto A pelo número de elementos do conjunto B, obtemos o número de elementos do produto cartesiano entre A e B. De acordo? Agora vamos representar o produto cartesiano entre A e B utilizando um diagrama de flechas. Esse é o conjunto A, seus elementos 1, 2, 3. Esse é o conjunto B, seus elementos 3, 5, 7 e 9.
Quando eu associo o número 1 ao número 3 através dessa seta, eu indico para vocês a existência do par 1, 3. Né? Então essa setinha indica que eu tenho um par ordenado, o par 1, 3. O par 1, 5, o par 1, 7, o par 1, 9. O par 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 9. Enfim, 12 pares ordenados. Agora eu vou representar esse mesmo produto cartesiano utilizando para isso um sistema cartesiano. Como já foi visto por nós, no eixo horizontal, o eixo das abscissas, eu vou destacar os elementos de A, 1, 2, 3. E no eixo vertical, no eixo das ordenadas, destacaremos os elementos de B, 3, 5, 7, 9. Tá? Então, no eixo horizontal, eu destaco sempre os elementos do primeiro conjunto, e no eixo vertical, sempre os elementos do segundo conjunto. Traço a partir do número 1, que está representado no eixo das abscissas, no eixo horizontal, uma vertical. Agora, eu traço a partir do 3, que está indicado no eixo vertical, no eixo Y, uma horizontal. Note que a intersecção entre a minha vertical e a minha horizontal resulta num ponto. Este ponto é o ponto de coordenadas 1 e 3. Ele representa um par ordenado. O par ordenado 1, 3. Ou seja, um par ordenado, na verdade, pode ser interpretado como o endereço de um ponto no sistema cartesiano. Temos então o par 1, 5, o par 1, 7, o par 1, 9, o par 2, 3, o par 2, 5, o par 2, 7, o par 2, 9, o par 3, 3, o par 3, 5, o par 3, 7, o par 3, 9. Ok? Então tá aí. É isso. Bom, o que mais ele pede? Estabeleça uma função de A em B, escreva seu domínio, contradomínio e imagem. Bom, vimos anteriormente que uma função é uma relação binária que satisfaz alguns critérios. Uma relação binária, como também vimos anteriormente, é um subconjunto de A cartesiano B. Então o que eu preciso? Eu preciso de um subconjunto do A cartesiano B que represente uma função. Lembrando que uma relação binária só representa uma função se cada elemento do primeiro conjunto tem uma única relação com o elemento do segundo conjunto, nem mais nem menos. Então veja bem, eu escolhi aqui uma relação binária que representa uma função. Aqui eu tenho o par 1, 3, o par 2, 5, o par 3, 7. Observe que o par 1, 3, o par 2, 5 e o par 3, 7 são elementos do produto cartesiano envolvendo A e B. Portanto, esse conjunto formado por esses três pares é um subconjunto de A cartesiano B. É, portanto, a relação binária de A e B. E nessa relação binária, eu observo que os elementos do primeiro conjunto são tais que cada um possui uma única relação com elementos do segundo conjunto, nem mais de uma, nem menos de uma. Isso nos permite afirmar que esta relação binária é uma função de A em B. Como vimos anteriormente, o primeiro conjunto é chamado de domínio da função. É o conjunto A, e nesse caso ele tem elementos 1, 2 e 3. O segundo conjunto é chamado contradomínio da função. É o conjunto B, e nesse caso ele tem os elementos 3, 5, 7 e 9. Ok? Os elementos do contradomínio que estão relacionados aos elementos do conjunto A são as imagens da função. 3, observe bem, é a imagem de 1, 5 é a imagem de 2, 7 é a imagem de 3. Portanto, o conjunto imagem, o conjunto das imagens dessa função, tem apenas 3 elementos, 3, 5 e 7. É importante observar que esse é apenas um exemplo de uma função que eu poderia obter a partir do produto cartesiano. Né? Qualquer relação binária, qualquer subconjunto do produto cartesiano, construído de tal forma que cada elemento do primeiro conjunto, tenha uma única relação com elementos do segundo conjunto, nunca mais de uma, nunca menos de uma, é uma função, ok? Eu acho que valeria a pena treinar um pouquinho, construir outras funções, para que vocês possam exercitar a aplicação desse conceito. Espero que vocês tenham acompanhado. Questão de número 3. Seja a função afim f de x, cuja forma é f de x igual a ax mais b. Então, a imagem de x é o número x vezes a mais b. Com a e b números reais. Se a imagem do menos 3 é 3 e a imagem de 3 é menos 1, os valores de a e b são, respectivamente, muito bem.
Como calcular a imagem de um elemento a partir da sentença que define a função? Bom, está escrito aqui, a imagem de um número x é o número x vezes a mais b. E aqui está escrito que a imagem do menos 3 é o número 3. Ora, se eu quero a imagem de um número, devo multiplicar esse número por a e adicionar o b. Então a imagem de menos 3 seria a vezes menos 3 mais o b. A imagem de menos 3 é a vezes menos 3 mais b. É só colocar o menos 3 aqui no lugar do x. Mas sabemos que o resultado deve ser igual a 3. Por outro lado, a imagem do número 3 é menos 1. Mais uma vez, a imagem de um número x é o número x vezes a mais b. Portanto, a imagem de 3 é o número 3 vezes a mais b. E isso deve resultar em menos 1. Então, a imagem de 3 é o número 3 vezes a mais b. Isso deve resultar menos 1. Notem que menos 3 vezes a menos 3a mais b igual a 3. E 3 vezes a mais b, 3a mais b igual a menos 1. Sisteminha formado por duas equações e duas incógnitas. Cada um resolve o sisteminha da maneira que achar melhor. Mas, nesse caso em particular, eu acho interessante somarmos as duas membro a membro. Notem que menos 3a somado ao mais 3a resulta em 0. b mais b dá 2. Então, no primeiro membro, nós teríamos 2b igual. E no segundo membro, 3 menos 1 dá 2. Ora, então b vale 1. E se o b vale 1, ao substituí-lo em qualquer uma das equações, ao substituir em qualquer uma das duas equações o b por 1, isolando a, obtemos para a menos 2 sobre 3. Ele pede os valores de a e de b respectivamente. Então, a alternativa correta é aquela que apresenta primeiro o valor do a, que é menos 2 terços, e depois o valor do b, que é igual a 1. E a alternativa correta é a alternativa E. Espero que vocês tenham acompanhado. Exercício de número 4. Para cada caso a seguir, responda se o gráfico representa ou não uma função que tem como conjunto de partida o intervalo fechado de extremos 2 e 5 em R, que é o conjunto de chegada. Ou seja, este primeiro conjunto é o domínio da função e o segundo conjunto é o contradomínio. E, em caso afirmativo, escreva o conjunto de imagem. Na verdade, agora nós vamos procurar identificar, a partir do gráfico, se a relação binária é ou não uma função, para a qual esse é o conjunto domínio e esse é o conjunto contradomínio. Esse é o conjunto de partida e esse é o conjunto de chegada. Então, observe inicialmente que todos os elementos, todos os números reais entre 2 e 5, inclusive 2, inclusive 5, estão no conjunto domínio da função. Isso significa dizer que todos eles devem possuir uma única relação. Isso significa dizer que cada um dos elementos desse conjunto deve ter uma única relação com elementos do contradomínio. Nunca mais e nunca menos. Observe esse primeiro gráfico. O domínio da função é formado por todos os números dentro desse intervalo, inclusive 5, inclusive 2. Observe que, nesse caso, o número 5 está associado ao número 3. Estão acompanhando? Observe que este número, que eu não conheço e que vou chamar de K, também está associado a elementos do contradomínio. Ele está associado ao número 1. Agora, notem que o número 2 não possui relação com elementos do contradomínio. Notem que a curva, ela ocupa no eixo horizontal o espaço entre 3 e 5 somente. Isso significa que os elementos 2 e 3, ou melhor, os números reais entre 2 e 3 e que estão no domínio, não estão relacionados aos elementos do segundo conjunto. E, dessa forma, podemos afirmar que este gráfico não representa uma função. Vamos analisar o segundo gráfico. Observe que os elementos, números reais, que estão no intervalo fechado de extremos 2 e 5, são os elementos do primeiro conjunto. Eu noto que existe relação para todos os elementos desse primeiro conjunto. Existe relação para o número 5, existe relação para o número 2, existe relação para este número, tá bom? Entretanto, ao traçarmos uma vertical intersectando esse gráfico,
vamos observar que ela intersecta o gráfico em 1, 2, 3 pontos. Isso significa que esse elemento que eu vou chamar de K, e que está no primeiro conjunto, possui 3 relações com elementos do segundo conjunto. Ele está relacionado com o número 1, ele está relacionado com este outro elemento aqui, ele está relacionado com esse outro elemento aqui. E nós sabemos que para que uma relação binária represente uma função, cada elemento do primeiro conjunto deve ter uma única relação com elementos do segundo conjunto. Portanto, este gráfico, esta relação binária, não representa uma função. Ok? Está claro para vocês? Tá tranquilo? Analisemos o gráfico de número 3. Mais uma vez, destacamos aqui os elementos do primeiro conjunto. Observe que cada um dos elementos do primeiro conjunto é tal que ele tem uma única relação com elementos do segundo conjunto. Notem que todos os elementos do primeiro conjunto estão relacionados a elementos do segundo conjunto. Apenas um elemento do segundo conjunto. Notem que se eu traçar retas verticais, nenhuma dessas retas verticais vai intersectar esse gráfico mais uma vez. Então, este gráfico, esta representação gráfica, indica que esta relação binária é uma função. É uma função cujo domínio é formado pelos números do intervalo fechado de extremos 2 e 5, e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Ok? E se eu quiser o conjunto imagem dessa função? Notem que o conjunto imagem da função nada mais é do que o conjunto formado pelos valores, pelos elementos que estão no contradomínio e que possuem alguma relação com elementos do domínio. Notem que todos os elementos do intervalo fechado entre 3 e 5 são elementos com relação com algum elemento do domínio da função. Por exemplo, consideremos aqui o número 2. O número 2 não se relaciona com elementos do primeiro conjunto. O número 6 não se relaciona com elementos do primeiro conjunto, mas todos os elementos, todos os números reais entre 3 e 5, inclusive 3 e 5, estão relacionados com algum elemento do primeiro conjunto. Então, o conjunto imagem é formado por todos os elementos, por todos os números reais desse intervalo. Ok? Resumindo, respostas. O gráfico de número 1 não representa uma função, o gráfico de número 2 não representa uma função, e o gráfico de número 3 representa uma função, cujo conjunto imagem é formado por todos os números reais no intervalo fechado de extremos 3 e 5. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Não deixem de estudar. Abraço.